Agora tá gravando. Obrigado por lembrar. Deixa eu ver quem lembrou. Laura. Valeu, Laura. Eu realmente deixei passar essa. Só acho que passamos poucos slides. Só para deixar na gravação. Então, primeiro slide. Segundo. E vamos de... Assim. Então, o que é o LabEL, primeiro? Tá certo? O LabEL é o laboratório maker da EL. Então, se você tem alguma ideia de projeto, algo que você queira desenvolver, entre em contato com a professora Kátia, conversa um pouco sobre ela. O laboratório ele conta com um espaço interessante para o desenvolvimento de novas ideias, tá bom? Ele foi idealizado pela professora Kátia e seu aluno Michel, em 2018. E o objetivo engloba desde o aprendizado de técnicas de fabricação, que inclusive é uma disciplina, pelo menos para o curso de engenharia física, eu não tenho certeza se os outros cursos têm, talvez tenham algo, pelo menos talvez engenharia de materiais também tenha, mas a disciplina de processo de fabricação, então está ligado à criação, à ideia da criação desse laboratório, e a disseminação de conhecimentos em softwares livres, né? Existem inúmeros tipos de softwares, como, por exemplo, até um sistema operacional inteiro, o Linux, que é interessante a gente aprender a manipular, já que são gratuitos e são completos. Eles costumam fornecer diversas ferramentas para muitas funcionalidades que a gente precisa para estar desenvolvendo projetos, documentos. Bem, existem softwares livres que englobam praticamente todas as áreas. A equipe desse ano, nesse projeto do Labiel de disseminação de conhecimento em softwares livres, engloba essas 5 pessoas, né? Então, começando pela professora Kátia Candiotto. Ela é a orientadora e coordenadora dos projetos e do PUB envolvendo, e também coordenadora do laboratório. Temos a Ana Lígia, que ela também vai dar um mini curso sobre o Cura, que é um software livre também de fatiamento. Todos esses softwares são livres, ok? É um programa de fatiamento para objetos que vão ser impressos em impressoras 3D. Eu, com um mini curso de prototipagem eletrônica com Arduino. Tenho o Matheus Machado, vai dar um mini curso sobre análise por métodos finitos de FreeCAD-FEM. Inclusive, o mini curso dele começa hoje também, certo? Entre as 6 e as 7 da tarde, se não me engano. Um curso interessante. E, e a Maria, que está ministrando um curso de sistemas embarcados. Imagino que alguns de vocês realmente tenham se interessado pelo meu mini curso, até por terem começado o mini curso dela, né? Os sistemas embarcados, ela está utilizando de uma placa chamada Labrador, desenvolvida aqui no Brasil, interessantíssima, completa. Interessante vocês acompanharem o mini curso dela, tá bom? A gente está se conversando com esses 2 mini cursos, são assuntos próximos. Então, essa é a equipe. Apresentados pessoal do PUB 2021-2022 do Labiel. Aqui a gente tem uma imagem da máquina de corte a laser que temos lá no laboratório. Essa máquina ela serve para cortar principalmente MDF, né? Então a gente pode ter um corte preciso, porque ela utiliza laser. Bem, sobre essa máquina é isso. Temos também uma impressora 3D. E agora vamos falar um pouco sobre o curso, né? Aqui vocês podem acompanhar o calendário, teremos aulas nos dias 26, 28 e 29, 3, 5, 6 e 14. Então, a aula de hoje, na terça-feira, então, a aula de hoje e a aula do dia 3 serão nas terças, as aulas do dia 28 e dia 5 serão às quintas, e 29 e 6 às sextas, tudo bem? Temos aqui os tópicos principais que a gente vai abordar em cada aula. Essa última aula aqui, no dia 14 do 5, vai ser a entrega de um projeto final, envolvendo Arduino, vai ser uma aula prática. Vamos lá, requisito de conclusão para obter o certificado do mini curso. 70% de presença, sendo a prática obrigatória. Então, assim, 70% de 6 aulas teóricas, na verdade dá 4,2 aulas, mas
Então, significa que vocês vão ter que comparecer em pelo menos 5, ok? E outro requisito é a entrega de todas as atividades. Sobre as atividades do projeto final. Gente, relaxa, entendeu? Não precisa ficar nervoso, querer desistir do minicurso, porque vai se sentir sobrecarregado. A gente sabe que é um período complicado agora, né? Tá chegando um momento onde o filho chora, a mãe vê, mas não pode fazer muita coisa, que é o período de provas. E o objetivo do minicurso não é sobrecarregar vocês, não é tornar a vida de vocês mais difícil, tá bom? As atividades elas são simples, pelo menos até essa aula 5 aqui, nenhuma delas você vai precisar utilizar o computador, então pode acompanhar a aula tranquilamente da sua casa ou da faculdade, através do celular. No final de cada aula, às 2 da tarde, eu vou soltar um formulário e vocês vão ter, para responder, se for um formulário da aula de terça, como hoje, vocês vão ter até as 23h59 de amanhã, quarta-feira, para responder. Tranquilo? Nas aulas de quinta e sexta, como eu sei que é ruim, porque se eu abrisse uma aula na quinta, se eu desse uma aula na quinta e o formulário na sexta, ia sobrecarregar, porque ia ter aula na sexta também. Então, a gente faz assim, os formulários ou as atividades dadas nas aulas de quinta e sexta, vocês entregam até as 23h59 de sábado, certo? Então, vocês têm o sábado, pelo menos, imagino que vocês não tenham aula na faculdade. E essas atividades não são nada pesadas, vocês conseguem facilmente fazer elas em 5, 10 minutos, tá bom? Qualquer ajuda, qualquer dificuldade que vocês precisarem, podem me mandar mensagem. Eu não vou dar um horário fixo para vocês me procurarem, tá bom? Vocês mandam uma mensagem, eu vou responder o mais rápido possível, da melhor forma possível também. Qualquer dúvida também vocês podem ler os materiais que eu vou disponibilizar, além dos slides, além da explicação. Tem uma apostila que vai ser disponibilizada para vocês, tudo bem? Vocês podem ler ela. Vou disponibilizar também fragmentos dela, tipo, antes da aula, que aí vocês podem acompanhar a aula e já tendo uma noção prévia do que vai ser discutido, porque está lá no material. Então, até essa aula aqui, até a aula 5, vão ser apenas formulários, sem dor de cabeça, tá tudo bem. Na aula 6, eu vou pedir um pequeno projeto nessa ferramenta aqui. É algo que vocês devem conhecer. Nada complicado também, simples. Vai ter tutorial falando como que mexe nessa ferramenta. Essa aula aqui vai ser sobre isso, sobre como usar o Tinkercad. E a aula prática no dia 14/5. Os horários das nossas aulas teóricas. Nesse horário que a gente está tendo aqui, das 1 às 2 da tarde. Sem problemas. A prática vai ser das 8 às 10 da manhã, no dia 14/5, que é um sábado. 14/5, sábado, é também o mesmo dia que vai ter a entrega do projeto final do mini curso de sistemas embarcados. Entretanto, vai ser a aula que a Maria marcou, é das 10 ao meio-dia. Então, para quem está fazendo os 2 mini cursos, eu acredito que seria até mais vantajoso poder ir um dia só, num sábado só, resolver tanto a aula prática de conclusão do minicurso de prototipagem eletrônica, quanto do minicurso de sistemas embarcados. Então, é isso, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, tem ali meu Instagram, meu e-mail, o QR Code dá acesso ao meu WhatsApp. Tem alguém aqui que não está no nosso grupo do WhatsApp? Boa tarde, gente, para quem chegou agora. Vocês que chegaram depois conseguiram acompanhar esse finalzinho da aula, que era da aula não, dessa primeira apresentação, que era sobre o andamento do nosso minicurso? Eu espero que sim. Então, vamos lá. Perfeito, Ariane. Então é isso, tá? Não teve qualquer dúvida mesmo, manda mensagem e vamos lá para começar o nosso conteúdo em si. Tá apresentando, certo? Vamos para a parte 2 da nossa primeira aula, que envolve um conceito muito importante para o nosso mini curso, aliás, para o entendimento de microcontroladores no geral, como o Arduino, que são as GPIO.
Não vamos tratar só sobre isso nas aulas, vamos falar um pouco também do Arduino, mas é um conceito importante. Então, o que é GPIO? É uma sigla, ela significa General Purpose Input Output. Traduzindo, entradas e saídas de propósito genérico. Essas entradas e saídas de propósito genérico, ela constitui a interface entre o ambiente e a máquina. Bem, todo computador, na verdade, ele precisa de entradas e saídas para interagir com o ambiente. Nossos computadores normais aqui, notebooks, por exemplo, eles têm o teclado, o mousepad, o mouse, aliás, o touchpad, o mouse, tem as portas de comunicação para a internet, USB, envio de vídeo. Só que todas essas entradas, elas têm um propósito, entendeu? Propósito pré-definido. Elas servem para alguma coisa definida. As de PIO, não. Elas só são entradas e saídas. De quê? Informação, dados, vindos na forma de tensão elétrica, nesse caso. Tá? Por que propósito genérico? Porque alguém tem que definir um propósito, né? Todo sistema funciona com propósito, e quem define esses propósitos é o programador. No caso do Arduino, por meio de código. O que ele define? Se a porta está recebendo ou enviando informação, e que tipo de informação está sendo enviada ou recebida. E a informação, a gente também, dados, a gente pode lidar em dados como sinais, né? A gente trata os sinais como binários e analógicos, ou no lugar de binários, a gente também pode ler digitais. No contexto do Arduino, a gente usa mais a palavra sinais digitais mesmo. Vamos lá. Computadores só compreendem sinais 0 e 1, ou 1 e 0. Essa é a lógica booleana, né? No computador, então, existem esses dispositivos aqui, chamados transistores. Eles servem como amplificadores ou interruptores de corrente. Então, o que acontece? Quando a corrente elétrica passa por um transistor, o computador registra um estado 1. Quando não passa corrente, o computador registra estado 0. E a partir de vários uns e zeros, sim e não, nesse caso, a gente consegue determinar muita coisa, processar muita informação no geral, né? Então, esses dispositivos aqui, eles foram reduzidos em escalas bem menores, agora eles são bem pequenos. Precisamos ter... Eles são reduzidos numa escala bem menor e impressos em um circuito. Quanto mais a gente consegue imprimir em um circuito, menor é a litografia desse circuito, certo? Então, um processador com uma baixa litografia significa que ele tem muitos transistores impressos no seu circuito, a uma distância muito pequena, né? E essa é uma informação importante, inclusive, caso você esteja procurando um novo computador, não é só a velocidade do processador do clock que dita o quão rápido ele é, mas isso é outro assunto. Então, um dado precisa de interpretação para ser convertido em informação. Por quê? Um dado costuma ser um número. Se eu falar 283, 4, 12, 600, 005, são só números para você, literalmente não significam nada. Só que se a gente souber rearranjar essa informação, eu acabei de falar o meu endereço, nesse caso. Então, se você coloca os dados em uma sequência lógica, você interpreta uma informação. E é isso que a gente procura fazer quando a gente programa o Arduino ou qualquer outro microcontrolador. Então, os dados, eles possuem natureza, né? Eles podem vir em formato binário e analógico. O computador não interpreta analógico, certo? Ele converte o dado analógico para digital e assim ele é processado. Vamos lá. Tem uma pequena erro nesse slide que eu tinha modificado, mas, enfim. Sinais digitais. Então, ou sinais binários, né? É o que o computador aqui, ele costuma compreender. É o sinal binário, ou base 2, como pode ser chamado, é a base da computação digital. Então, aqui tem uma imagem, né, de exemplos desses estados. Esse estado, esse valor, a gente chama ele de bit, correto? O bit, ele pode assumir dois estados, 0, 1, ligado ou desligado. Então, esses sinais, ou os bits, eles assumem esses dois estados, e esses estados podem ser 1 ou 0.
Mas, assim, o 1, ele não necessariamente é só um número. Ele pode significar sim e verdadeiro, ou não e falso. Também pode significar ligado e não e zero desligado. É mais uma afirmação como positivo e negativo. Um exemplo de funcionamento, por exemplo, um sensor que funciona com base nessa lógica digital é esse sensor aqui, o TCRT 5000. Deixa eu ver se eu tenho um dele aqui. Eu acredito que tenho. Não é exatamente ele. É exatamente ele, sim. Esse sensor aqui. Ele funciona com base na lógica digital, seu funcionamento, né? O funcionamento primário dele. Como que ele funciona? Quando ele passa por cima de... Ele tem um LED que emite infravermelho e um fototransistor que recebe essa luz emitida. Quando a luz ela é emitida, ela pode ser absorvida ou refletida por uma superfície, correto? A superfície que reflete costuma ser branca e a superfície que absorve costuma ser preta. Com base nisso, a gente consegue identificar linhas, por exemplo. Eu não sei se vocês já viram, muito provavelmente já, robôs seguidores de linha. Então, eles utilizam esse princípio. Então, bem, eu acho que é digital sim e não, se a luz voltou ou não. Então, nesse caso, significa, na verdade, que a luz não voltou. Por quê? O fototransistor, na verdade, ele interrompe a saída do sensor. O sensor ele está então, o tempo todo ligado, então ele emite o tempo todo. Quando o fototransistor recebe a luz, ele interrompe esse envio de sinal e aí ele registra zero. É um pouco contraintuitivo, eu sei. Eu já bati um pouco a cabeça quando estava tentando programar alguns desses por causa dessa lógica invertida, mas é só lembrar que é o contrário. Ele funciona com base na interrupção do sinal elétrico. Bem, nem toda pergunta pode ser respondida por sim e não, né? Às vezes a gente precisa saber de quanto. Então, sim e não respondem todas as nossas perguntas. Até podem responder, mas não de forma objetiva, porque afinal o computador consegue responder, né? Só que ele consegue fazer essas análises de estado muito rápidas, a gente não consegue. Então, para a gente fazer o que o computador faz, levaria muito, muito, muito tempo. Então, os sinais analógicos, eles são representados por um espectro contínuo, e existem várias grandezas que vêm do ambiente desse jeito, com um espectro contínuo, como temperatura, pressão, valor de resistência e vários outros. Então, sinais analógicos, eles são bons para interpretar ou responder perguntas quando a gente necessita dessa noção de quantidade e convertemos sinais analógicos em digitais, correto? A gente, como a gente já discutiu, não conseguimos falar para o computador com dados com sinais analógicos. A gente precisa converter em digitais. Existem vários métodos para isso. Um deles é por meio do código mesmo, ou o Arduino, aliás, ele já é pré-programado para isso em suas saídas analógicas. A gente vai discutir isso aqui mais para frente. Então, vamos falar um pouco do Arduino em si, nosso instrumento de alvo do minicurso, tá? O modelo que a gente vai utilizar no minicurso não é esse aqui, tudo bem? Eu estou sem o modelo Arduino Uno, essa daqui é uma Mega. O que muda de um para o outro é basicamente a quantidade de pinos, a memória e a capacidade do processador, tudo bem? Mas assim, na programação, na utilização em si, não muda nada. Você só aumenta as possibilidades do seu projeto se você estiver usando uma dessas daqui. Se o seu projeto tiver muitos sensores, realmente, ou atuadores, periféricos no geral, o ideal é usar uma Mega, mas a gente vai ver mais para frente. O Uno, eu espero que na próxima aula eu esteja com uma plaquinha dessa para mostrar para vocês. Então vamos lá. O que é Arduino? Né? Ele é uma plataforma open source de computação física e prototipagem de software e hardware abertos. Ou seja, as pessoas podem copiar o hardware, podem copiar o código sem problemas. Ele foi desenvolvido em 2005 no Instituto de Design e Interação de Ivrea, na Itália, tá aqui uma imagenzinha, por uma equipe de 5 pesquisadores. O nome Arduino
segundo segundo o que a gente consegue encontrar na internet, lendo sobre, surgiu em homenagem ao bar onde os pesquisadores eles se reuniam numa forma de happy hour, bar de Arduino. Mas parece que Arduino também foi um rei na Europa, há muito tempo atrás. E o objetivo do Arduino é ser simples e altamente funcional. Então, eles estavam focando nesse objetivo quando criaram esse microcontrolador. Esse daqui é o símbolo do Arduino. Existem muitos tipos de Arduino, placas mesmo, que a gente está falando. Então, aqui tem um exemplo de DUI, a Arduino DUI. Tem aqui a Uno, que é a que a gente vai utilizar. Essa daqui, que é a Mega, que no caso é essa daqui, tá? Essa daqui é uma Mega original, aliás. E isso daqui é uma Nano. Então, Arduino Uno, Arduino DUI, Arduino Mega e Arduino Nano. Existem vários outros tipos, tá? Esses aqui são os mais famosos, especialmente esses três. O Arduino Uno é com certeza disparado mais popular. Agora, o segundo mais popular, eu fico entre a Mega e a Nano. Eu acredito que talvez a Nano, porque a Nano ela é muito utilizada por pessoas que procuram fazer projetos de IoT residencial, já que ela é pequena e barata, né? Não faz sentido você colocar um negócio desse para acender ou apagar uma lâmpada. Isso daqui é muito robusto. Isso daqui ocupa um espaço bem menor, mas a lógica de programação de todas elas é idêntica e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. Então, o modelo que a gente vai usar é esse daqui, o Arduino Uno R3. É o modelo mais popular e ele possui 14 portas digitais e 6 analógicas nativas. Então, vamos lá. Portas digitais são no Arduino Uno. Na verdade, se eu pegar a Mega e colocar os dedos aqui, a gente tem basicamente o mesmo esquema de pinos da Uno. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Aqui a gente tem as portas digitais, então vai de 0 a 13, são 14. E aqui a gente tem as portas analógicas, aqui. Na Arduino Uno vão de A0 a A5, então são 6. Que é interessante, as portas analógicas a gente também consegue utilizar como porta digital. Basta a gente usar os comandos de porta digital quando estivermos nos referindo a uma porta analógica. Isso é sem problema nenhum. Agora a gente discute também quais delas são realmente de PIOs. Porque o que acontece? Algumas dessas portas, elas já têm uma função pré-definida. Se vocês observarem nessa imagem aqui, vocês podem ver que aqui os pinos 0 e o pino 1, eles têm duas marcações, né? RX e TX. Esse RX e TX significa que são portas R para receber dados e T para enviar dados. Então, através dessas portas, a gente só consegue fazer isso mesmo, enviar e receber dados. Se você tentar enviar dados pela porta 0, não vai dar certo. E se você tentar receber pela porta 1, também não vai dar certo. Elas têm um propósito pré-definido, ou seja, elas não são realmente de PIOs, elas não são de propósito genérico. As portas analógicas, assim, o que acontece? Apesar de todas as portas analógicas, elas serem consideradas, realmente, a gente poder definir o que elas vão fazer, se elas vão receber ou enviar dados, a gente pode fazer uma pequena observação na porta A4 e A5. Existe um protocolo chamado I2C, ou I2C, né, que permite que a gente conecte mais periféricos usando um protocolo de mestre-escravo, numa estrutura de hierarquia. É um pouco mais complexo, a gente não vai discutir isso, mas a porta A5 e A4, elas podem ser utilizadas como SCA e SCL, certo? A gente vai ver o que essas portas significam mais para frente. E vamos aqui. O objetivo, então, dessa placa é ser altamente funcional e simples. É muito simples manejar ela, tudo bem? Sem grandes problemas. Aqui, ela tem um clock de 16 MHz, que significa que o processador executa as tarefas incluídas aí, né? Lê os estados
aliás, troca o estado dos transistores 16 milhões de vezes em um segundo, correto? Então, é a velocidade do processador com a qual ela inicia e encerra ciclos de leitura dos estados dos transistores. E possui 32 kilobytes de memória flash. Memória flash é a memória utilizada para gravar programas, tudo bem? Então, vamos lá discutir um pouco sobre o esquema do Arduino. Deixa eu te pegar aqui a minha colinha. Vamos começar por onde? Pelo conector, porque sem eletricidade não temos eletrônica, então não tem como utilizar o Arduino sem conectar ele em alguma fonte de energia. Esse aqui é um conector DC, então corrente direta de 7 a 12 volts. Ligar aqui, colocar aqui uma bateria, uma fonte de alimentação com menos de 7 volts, é pedir para não conseguir usar o Arduino, entendeu? Porque colocar 7 volts aqui, menos de 7 volts, vai fazer com que todas essas portas aqui, analógicas e digitais, não consigam trabalhar com a tensão delas, que é 5 volts, certo? Porque a energia é dissipada em outros componentes e acaba não chegando o suficiente aqui nas portas digitais e analógicas. Temos, então, o IORF, o Input Output Referência, Reference. É um pino que ele fornece a tensão utilizada pelo microcontrolador. Se a gente ler os dados enviados aqui, os dados que estão sendo transmitidos por esse pino, a gente vai saber qual que é a tensão que está sendo fornecida nessas portas aqui, entendeu? Porque a gente pode alterar, assim, o valor máximo pelo menos das portas analógicas. Uso a porta reset. O que acontece? Vocês sabem o que é reset, provavelmente, né? Ele reinicia a placa. Existe um botão para isso aqui, sem problema. Esse botão, então, ele reinicia as funções da placa. É importante ter um botão de reset, porque muitos problemas de execução de código podem ser resolvidos apenas reiniciando as funções da placa. Mas o que acontece? Em alguns projetos, o Arduino ele fica encapsulado. Então, a gente não consegue acessar lá. Se a gente precisar editou o código e quer ver como uma determinada parte dele funciona, uma parte que é executada apenas uma vez funciona, a gente vai ter que resetar o Arduino. E ao tentar fazer isso, a gente pode usar o botão, só que se a gente não tiver o botão, se ela estiver encapsulada, a gente pode criar um novo botão utilizando esse pino. Então, é só conectar esse pino num push button, por exemplo, que é isso aqui. Um push button. Isso aqui, tá? E colocar, então, conectar GND, que é o neutro, e o reset. E sempre que a gente apertar esse botão, a gente vai resetar a placa. É uma segunda opção de reset. Temos aqui a saída de 3.3 volts. Alguns periféricos não, apesar da maioria utilizar a tensão de funcionamento 5 volts, alguns precisam da saída 3.3. Temos a saída de 5 volts. Tanto a saída 3.3 quanto a de 5 volts, elas fornecem uma corrente de 150 mA, ok? Essa saída VIN, ela é um pino interessante, tá? Através dela, a gente consegue acessar diretamente o valor da corrente, o valor da tensão de alimentação que está sendo fornecida para a placa. Ou seja, se eu conectar aqui, se eu conectar aqui no meu conector para alimentação 8 volts, aqui nesse pino eu vou acessar 8 volts. Se for 10, aqui eu consigo acessar 10 volts também. 12 volts. É muito útil para poucos periféricos que não funcionam com a corrente comum do Arduino, que é a tensão comum do Arduino, que é 5 volts. Temos aqui as portas analógicas. Essas portas, elas conseguem fazer leitura de valores discretos, ou seja, valores que... Discretos não, valores que possuem um espectro contínuo de dados. Por exemplo, temperatura, né?
ela oscila num espectro contínuo de dados, não somente em dois estados, ou o valor da resistência de um determinado componente, valor da resistência de um determinado resistor dependente de alguma propriedade, como, por exemplo, termistores e resistores dependentes de luz. Nessas portas, a gente consegue fazer leitura e envio de dados, né? Porque elas são de PIO, podemos considerar todas elas mesmo, a 4 e a 5. A gente tem resoluções diferentes, tanto para escrita quanto para envio de informações. Se a gente for enviar informações, a gente consegue a gente pode enviar informações de 0 a 1023. Então, se a gente escreve lá que na porta A0 tem que sair 0 volts, então eu coloco analog write, o número da porta, e o parâmetro 0, que é 0 volts, ou 1023 para 5 volts. Então, o que ele faz? Para escrever, a gente decompõe 0 a 5 volts, aliás, para ler, a gente decompõe de 0 a 5 volts em 1024 partes. Então, vai de 0 a 1023. Se a gente tem uma resolução grande, né? Porque a gente tem uma resolução em milivolts, pequena, eu não fiz essa conta. Então, a gente consegue ler com maior precisão. Para enviar dados, a gente envia com menor precisão. Porque se a gente quer enviar 0 volts numa porta analógica, a gente coloca 0 no parâmetro da função que é responsável por escrever valores nas portas analógicas, ou 255, que é igual a 5 volts no parâmetro da porta analógica, tá bom? A gente vai ver isso mais para frente nos códigos, eu vou mostrar isso escrito. E o importante de vocês entenderem sobre as portas analógicas nesse primeiro momento é que elas elas conseguem pegar um intervalo de valores para ler, correto? Temos aqui uma parte importante do microcontrolador, que é o microcontrolador em si, até Mega 328, no modelo Uno, porque aqui no modelo Mega mesmo é o 2560. É o cérebro do nosso Arduino. Ele é um processador. O clock dele, então a velocidade de leitura é de 16 MHz. Ele possui 32 KB de memória flash, que é utilizada para guardar os nossos programas que a gente for escrever, e 2 KB de RAM, que é a memória que faz acesso às às informações gravadas na memória flash e envia para o processador, correto? Próximo. Temos as portas digitais, são 14, e tirando a 0 e 1, todas as outras são de PIO, a gente consegue escolher entre enviar e receber dados, tudo bem? Nessas portas, a gente consegue ler dois valores, 0 e 1. Então, quando um sensor ele é acoplado numa porta digital, a gente consegue ler ou 0 ou 1. Que basicamente significa enviando corrente, enviando sinal, não enviando sinal. E o que significa enviar ou não sinal? Depende do que a gente está colocando ali na nossa porta, né? Se for um TCR-T5000, um sensor óptico reflexivo, que é o nome, a gente vai estar recebendo a informação se a luz está ou não retornando do LED emissor para o fototransistor. Tudo bem? Então, escrever 0 ou receber 0 numa porta digital significa 0 volts. Não estou enviando sinal e nem recebendo sinal. Escrever 1 ou ler 1 numa porta digital é equivalente a receber 5 volts de sinal, ou seja, um sinal de 5 volts, ou enviar um sinal de 5 volts. Então, tirando as portas TX e RX, as outras elas podem receber ou enviar informações sem problemas, tá? Isso é feito no começo do código, quando a gente especifica o que a porta vai fazer, se ela vai enviar ou receber informação, a gente especifica no começo do código por um comando chamado pinMode, né, que é o modo do pino,
Eu vou mostrar ele para vocês nas próximas aulas. E espera que alguma coisa fez barulho aqui na chamada. Alguém está pedindo. Gente. Bem, voltando. Ok, terminamos aqui essa parte. Temos o próximo pino interessante, AREF, tá? Analog Reference. O que acontece? As portas analógicas, elas leem e escrevem valores correspondentes a um intervalo de 0 a 5 volts, correto? Mas e se de repente eu não estiver utilizando 5 volts? E se de repente o meu módulo ele só conseguir emitir um sinal de até 3,3 volts? Se a leitura de informação numa porta analógica vai de 0 a 1023 para 0 a 5 volts, se eu tiver só 3,3 volts, o que eu vou estar? Eu vou obter um número ali próximo de 666, correto? Esse número, ele é correspondente ao todo que eu tenho, ao todo de sinal que meu módulo consegue emitir para minha porta ler. O problema é que você poderia até refazer, tipo, por meio do programa, você escrever que redefinir o intervalo. Você poderia redefinir o intervalo por meio de código, né? Ao invés de 0 a 1023 corresponder a 0, 5 volts, você poderia fazer com que 0 a 1023 correspondesse a 0 a 3,3 volts. Poderia fazer isso? Poderia. É uma gambiarra? É uma gambiarra. Então, o que você pode fazer? Você pode utilizar esse pino para ajustar a referência de tensão nas portas analógicas. Como que faz isso? Você conecta puxa um jumper da alimentação que você está utilizando, ou seja, da tensão de referência, e conecta aqui. E aí ele vai mudar o valor de limite de tensão nas portas analógicas. É importante ressaltar, não coloque nesse pino um valor maior do que 5 volts, tá bom? Não foi feito para isso, ele provavelmente vai danificar a placa. Temos também, então, quase acabando, SDA e SCL, que são pinos utilizados naquele protocolo que eu falei, o I2C, que é um protocolo de comunicação entre circuitos. I2C significa Inter-Integrated Circuit, ou circuito interintegrado, né? Usa uma hierarquia de mestre-escravo, e aí é como se o Arduino ele terceirizasse o controle de um outro módulo através de um módulo. É um pouco mais complicado de utilizar, a gente não vai usar aqui no minicurso, mas é interessante saber que a gente pode ampliar um pouco a utilização do Arduino, tá? Temos aqui o botão de reset. E, por fim, e mais importante, o conector USB. Através dele, a gente lê, pode fazer leitura serial, ou seja, a leitura das informações que estão sendo recebidas, tanto nas portas digitais quanto nas portas analógicas, através do monitor serial, né? Quanto enviar dados, que no caso enviar dados como o código em si do programa. Por exemplo, eu vou ensinar vocês a usar a IDE do Arduino, vocês compilam o código, vê se não tem erro, e aí envia para a placa, né? O compilador ele converte o código escrito em linguagem de computador, em base 2, e envia para o microcontrolador através do conector USB. Esse conector USB, no caso do Arduino Uno, é o mesmo utilizado aqui na Arduino Mega, tá? É um conector USB do tipo B, se não me engano, e é o mesmo utilizado em impressoras. Então, vocês chegamos ao fim da aula, tá? O Arduino então, é um microcontroller, ele é relativamente simples, vocês vão ver com o passar das aulas, que não tem nada de complexo na utilização dele. Programação também simplificada, linguagem Arduino, que é adaptada do C++, ela é simples, sem dor de cabeça. E, bem, vamos abrir aqui.
Daqui a 10 minutos vai abrir um Forms, ok? Para vocês responderem sobre a aula de hoje. Vai também aparecer lá para vocês, no Classroom, os slides e o material de aula correspondente à aula de hoje. Vocês podem ler, se vocês preferirem, antes de fazer as questões. Aqui estão meus contatos, tá? Meu e-mail, não, aliás, meu Insta, meu e-mail, o celular. E finalizamos a aula de hoje. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento. Peço que vocês mandem um oi no chat, tá? Qualquer coisa no chat para poder registrar aqui na gravação. Oi, tudo bom? Só uma coisa, a chamada é registrada por esse oi? Eu vou utilizar sim, porque eu vou entender que você ficou até o final da aula. Belezinha, então. Obrigadão, viu? Ok? Vou ficar aqui até as 2, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, chama, tira dúvida. A data do próximo encontro, gente. Calma, rapidinho. Bem lembrado, professora. Quinta-feira, hein? Dia 28, mesmo horário. Aqui no mesmo link. Aula sobre programação. Aula B. Aula A, aliás, que serão 2 aulas sobre programação. Vai ser, então, a primeira. Eu espero que vocês estejam aqui comigo de novo. Não desistam, por favor. Vai ser legal, eu prometo. Então, até quinta. Até quinta. Sim, sim, Ariane. O Forms vai estar no Classroom. É que eu coloquei programado, então, às duas horas exatamente. Vai sair lá, vocês podem responder sem dor de cabeça, tá certo? Vamos lá. Gente. Tem tempo? Tem até quarta-feira, 23h59, tá? Valeu, Luísa. Tchau, gente. Tchau, Guilherme. Esse Forms é a atividade, amigo. Tá, é uma atividade simples, tudo bem? Múltipla escolha, tem problema, vai estar disponível lá no Forms. Eu acho que a hora que que eu programei lá para sair só às 2 horas depois da nossa aula, assim que terminar, assim que der 2 horas, o Form vai ser lançado lá no nosso Classroom. Eu vou mandar o link dele também no grupo, tá? E é um form de atividade, faça, é importante fazer para poder obter o certificado lá no final do mini curso, tudo bem? Então é uma atividade simples. Vai lá. Até quinta.